nosso convidado de hoje dedicou sua carreira ao setor econômico e também financeiro. Vamos conversar hoje sobre oferta de crédito. Ele é presidente da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, Nossa Caixa de Desenvolvimento. Milton dos Santos, que prazer ter aqui a sua presença e contar. A gente já teve a oportunidade de bater alguns papos, mas hoje será especial. Rodrigo, o prazer é todo meu estar no seu programa e poder falar um pouco com o seu telespectador a respeito desse tema tão apaixonante como é o crédito. É verdade. Aliás, o crédito está em alta, né, Milton? A gente percebe uma demanda cada vez maior, várias movimentações, aliás, a gente vai falar disso. Mas como é que você acha que o brasileiro está sabendo lidar com essa nova oferta de crédito? Nós estamos vivendo uma situação realmente muito interessante do ponto de vista da evolução do sistema financeiro brasileiro, né? Sim. Atualmente, o Brasil hoje tem uma situação em que em torno de 45% a 47% do PIB hoje é a oferta de crédito, ou seja, os saldos de financiamento no sistema. Isso, a coisa de 8 anos atrás, era 23%, 24%. Perfeito. Portanto, a gente quase dobrou num espaço de tempo muito curto. Sim. O brasileiro hoje ele consome mais e para consumir ele recorre aos financiamentos, principalmente ao crédito consignado, que é uma modalidade que o sistema ampliou bastante nos últimos anos. O Milton, em 2008, o mundo viveu uma crise através da crise americana nos Estados Unidos, justamente por conta de oferta de crédito. É evidente que muito mais alavancado é o que existia nos Estados Unidos. Como é que a gente faz para educar a cultura financeira do brasileiro para que isso não aconteça no Brasil? Esse é um processo que nós também temos trabalhado um pouco. Eu mesmo, no passado, porque como você sabe, eu sou do Banco Central, Sim. Hoje já estou aposentado, mas nós trabalhamos muito na questão da educação financeira para o nosso jovem, de sorte que ele aprenda a lidar com a questão da moeda, aprenda a lidar com a questão de orçamento. Sim. Então é preciso que as famílias que hoje estão tendo acesso ao mercado de consumo, é preciso que tomem muito cuidado com o comprometimento da renda futura ao contratarem financiamentos que terão parcelas que certamente irão diminuir a disponibilidade do recurso mais à frente. Isso é para explicar para o nosso querido telespectador. A Agência de Fomento do Estado de São Paulo, Nossa Caixa de Desenvolvimento, ela tem como propósito, como objetivo, fomentar iniciativas empreendedoras e estimular, na verdade, o crescimento das empresas, principalmente da micro e pequena empresa. É uma espécie de BNDES para micro e pequena empresa. Explica para a gente. A Agência de Fomento Paulista ela tem realmente uma missão muito nobre, que é apoiar a pequena e a média empresa. Você até mencionou a microempresa, mas a micro está um pouco fora do nosso alcance. Está mais na pequena. Mais a pequena empresa. E nós temos, então, trabalhado desde março de 2009, quando começamos a montar a agência, temos trabalhado com as empresas que faturam até 300 milhões de reais. Agora, Milton, a questão de governança tem que estar cada vez mais bem aplicada nas empresas. E o brasileiro tem como cultura empreendedora, na verdade, na sua história, empreendeu muito mais por necessidade do que por oportunidade. Isso, de fato, vem sendo mudado, vem sendo evoluído conforme o crescimento do país, mas tem a questão da governança, tem a questão do modus operantes do brasileiro. Você acha que isso tem evoluído e de que forma a nossa Caixa pode contribuir com isso? Então, a pequena empresa, a gente tem notado que normalmente são empresas de natureza, caráter familiar. Sim. Né? E muitas vezes os empresários que nos procuram para obter crédito lá na agência de fomento, nós percebemos que eles nem sabem direito que tipo de financiamento que eles querem para o investimento que eles estão planejando fazer. Mas ele sabe o que ele quer fazer. Ele sabe o que ele quer fazer. Para onde ele quer crescer. E às vezes, Rodrigo, ele comete um erro que é brutal, que ele toma um recurso de curto prazo, às vezes ele utiliza a conta garantida no banco para fazer um investimento de longo prazo. E isso acaba trazendo problemas de gestão do fluxo de caixa da empresa. Sim. Aos poucos a gente tem notado que o empresário tem se educado melhor e tem procurado investir na qualificação dele e dos seus colaboradores. Quais são os setores que hoje mais procuram e que mais buscam esse crédito? Na Agência de Fomento Paulista, hoje é a indústria, né? Nós, quando começamos em 2009, o trabalho que começamos a fazer foi justamente com as entidades de classe voltadas para a indústria, fabricação de peças, equipamentos, né? De sorte que hoje 70% dos recursos que a Agência de Fomento Paulista tem emprestado estão alocados na indústria. Foi feita, inclusive hoje, saiu uma pesquisa do CNI
que diz que 60% das empresas no ano 2011 cresceram com investimentos próprios. Como é que se avalia isso? Então, esse é outro aspecto, né? Nós precisamos no Brasil, e isso já vem há algum tempo, desenvolver melhor outros mecanismos para que as empresas possam se financiar. Sim. Um dos mecanismos, que obviamente mais tradicional, é o mercado de capitais, onde as empresas podem efetivamente, colocando as suas ações, abrindo capital, podem se financiar a um custo muito mais baixo. Sim. Só que para você abrir o capital é preciso você ter uma boa governança, é preciso você investir no preparo dessa empresa para que o investidor ele analise aquela possibilidade de investimento e conclua que realmente é uma boa opção. Sim. Caso contrário, ela vai no mercado financeiro, vai tomar dinheiro emprestado. Ou então ela vai emitir uma debênture e vai buscar também se financiar através de debêntures. São mecanismos que aos poucos a gente percebe que as empresas vão descobrindo e vão se estruturando para poder captar recursos a uma condição muito mais favorável. Você sabe que essa mesma pesquisa, ela diz o seguinte, bom, primeiro que ela foi feita com 592 empresas que geram por volta de 35 mil empregos. E essa mesma pesquisa detectou o seguinte, que para 2012, esse número de 60% de recursos próprios deve cair para 52,9%, mas é interessante o seguinte aqui, que o empresário ele tem a expectativa, e a pesquisa detecta isso, de que sempre no próximo ano ele vai buscar esse acesso, ele vai acessar o crédito de forma mais fácil e ele vai crescer. Mas existe um percentual de frustração nisso muito grande também. Como é que o empresário deve lidar com isso? Quando ele tem, de fato, o objetivo de crescer, mas por falta de crédito ele acaba não conseguindo crescer. Na realidade, a gente nota que o pequeno empresário tem um receio muito grande de obter recursos porque ele tem um receio do juros, dele não conseguir pagar aquela prestação do financiamento e aí ele comprometer o seu negócio. Então, esse é um primeiro ponto, cultural. Sim. Né? O segundo ponto, efetivamente, a questão da educação gerencial, da educação financeira, para que o empresário ele tenha condições de escolher adequadamente aquele financiamento que cabe dentro do seu fluxo de caixa. E nesse aspecto é que a Agência de Fomento Paulista tem procurado orientar o empresário. Então, nós funcionamos até mesmo não só com a instituição financeira de fomento, mas também orientando as pequenas empresas de como devem se preparar para tomar um financiamento de longo prazo, por exemplo. O Milton, aconteceu este ano um fenômeno quase que inédito, né? Na verdade, tem até eu até quero saber de você, o Gustavo Franco, que foi, na verdade, participou da implementação do Plano Real, um grande economista, ele diz o seguinte, resfriado se cura com repouso, infecção cura com antibiótico. Ele diz que para queda de inflação não existe outra medida que não seja aumentar os juros. Você concorda com ele? É claro que essa é a visão clássica monetarista, onde efetivamente a gente tem um instrumento que é o aumento da taxa de juros para frear a demanda e, consequentemente, provocar aí uma redução de preços na economia do ponto de vista agregado. Né? Sim. Então, eu concordo com a posição dele. É que o processo inflacionário ele é uma consequência de diversos desarranjos dentro da economia, entre os quais o próprio desarranjo nas contas públicas, nas finanças do governo. Sim, né? Exatamente. E para isso é preciso que o governo também colabore gastando aquilo que ele arrecada, não gastando mais do que o que ele arrecada, porque senão você fica com um instrumento que é a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, enquanto do outro lado o governo está gastando e provocando de lado de cá mais aumento de taxa de juros. Exatamente. Isso realmente é muito complicado. Aliás, logo depois desse depoimento do Gustavo, veio a estratégia. O Banco Central primeiro subiu de fato os juros, isso aconteceu de janeiro a julho de 10,75 para 12,5, só que depois em agosto o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, veio com a medida de derrubar os juros. Todo mundo chamou ele de louco e agora a gente finalizou o ano 2011 vendo que a medida foi assertiva. O que você pensou naquele momento?
Todos nós do mercado tínhamos, acompanhando naturalmente as análises feitas pelos grandes bancos, pelos departamentos de economia dessas instituições, todos nós tínhamos o sentimento que o Banco Central deveria, no mínimo, manter a taxa de juros. Né? Quer dizer, a expectativa era até de aumento da taxa de juros, por conta também de toda uma expectativa ainda de aumento da inflação. Então, a decisão do Banco Central, naquele momento, foi muito criticada porque as pessoas não tinham as informações que o Banco Central tem. Esse é o grande ponto. O Banco Central tem um conjunto de informações que ele trabalha que permite... Isso em relação à crise internacional, por exemplo? Não só a crise internacional, mas também já os movimentos internos na nossa economia, em termos de oferta e demanda de insumos, de equipamentos, que ele consegue enxergar mais à frente do que o restante do mercado. E provavelmente foi isso que a equipe do presidente do Banco Central pôde perceber, que já vinha se aproximando uma situação de redução da própria demanda agregada da economia, e ele se antecipou reduzindo a taxa de juros. Foi uma decisão acertada, porque a gente percebe hoje em dia que a economia já está mostrando sinais de desaquecimento. E o que, de fato, essas medidas do Banco Central influenciaram quando a gente fala de nossa Caixa de Desenvolvimento? Olha, houve mais? Você percebeu um aumento na demanda e na busca do crédito, por exemplo? Nós temos notado que, nesses últimos meses, logo depois que o Banco Central reduziu a taxa de juros, nós temos notado também que as empresas estão tendo muito mais cuidados agora na decisão de tomar ou não o financiamento. A gente percebe que já existiu uma redução da atividade no nível industrial, na indústria, que realmente essa sofreu muito mais do que os demais segmentos, né? E agora a gente já percebe um pouco no segmento de serviço, no segmento de comércio. Então, mesmo tendo baixado a taxa de juros básica da economia, mas não houve um aumento significativo da demanda de financiamento. Esse é um dado que mostra que a economia ela está reduzindo o seu nível de atividade e provavelmente vai permitir com que a própria taxa de inflação ela venha a se reduzir mais à frente. Milton, estou gostando muito do nosso papo, eu vou pedir um minuto para você. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Milton Santos, presidente da Agência de Fomento Nossa Caixa de Desenvolvimento. Até já. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbivocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o economista, presidente da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, Nossa Caixa de Desenvolvimento. Milton, no primeiro bloco a gente falou sobre uma série de coisas importantes em relação à economia. E eu acho que hoje a mais importante é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade que, na verdade, tem os três fatores, né? O econômico, o social e o financeiro. As empresas estão percebendo isso, porque eu sei que a nossa Caixa de Desenvolvimento tem uma linha específica para empresas que se adequam, principalmente em relação à questão ambiental. As empresas estão, de fato, percebendo essa importância? Nós lançamos uma linha de financiamento para essa questão do meio ambiente, né? E temos percebido durante esse período, as grandes empresas, elas sabem o valor que é você ter uma produção ambientalmente correta, né?
Por quê? Porque tem ações na Bolsa, elas emitem certificados para captação de recursos. Tem créditos, inclusive, em virtude disso? Tem, exatamente. Então, é preciso que ela olhe muito com carinho. Já a pequena empresa, eu tenho notado que ele olha a questão ambiental como uma coisa importante, mas, no entanto, ele acha que aquilo é um custo no primeiro momento. Evidente. Isso ele não consegue colocar aquilo como prioridade. Não consegue, porque no primeiro momento, para ele é um custo, ele não enxerga que a empresa dele, estando identificada com ações ambientalmente corretas, mais à frente a empresa dele certamente será vista pelo seu cliente de uma maneira muito mais positiva. Perfeito. Que irá aumentar o faturamento da empresa. Aliás, a própria linha de crédito que vocês oferecem tem uma taxação menor por se enquadrar nas questões ambientais. Sem dúvida. A taxa de juros que nós colocamos para essa linha, ela é de 6% ao ano. 6% mais a variação do IPC, é uma taxa de juros que você não encontra no mercado convencional de crédito. Né? Sim. E o objetivo dessa linha justamente é incentivar, é criar condições favoráveis para que o empresário ele adapte o seu processo de produção às regras que são consideradas como ambientalmente corretas. Sim, e dessa maneira ele tenha uma sustentabilidade do seu negócio. Você falou em relação à taxa de juros, eu acabo de me lembrar também... Ontem, antes dessa nossa gravação, o ministro Guido Mantega, junto com o ministro Fernando Pimentel, deram incentivos, principalmente em relação à IOF, e também a gente percebe o seguinte, está aqui, ó, as despesas pessoais fizeram com que a inflação subisse e junto com a saúde, o que mais leva a inflação para cima. E aí a gente percebe o seguinte, você aumenta a demanda quando você diminui a taxação, principalmente existe um incentivo para a linha branca e também para a linha de alimentação. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito preocupadas com a questão de consumo pessoal e saúde. E quando fala de saúde, é beleza mesmo, né? Como é que a gente trabalha isso para ter esse cuidado aí no crédito? Porque, imagina o seguinte, você oferta o crédito... E a pessoa, além de comprar a geladeira, ela vai no cabeleireiro mais, ela tem uma linha a ser trabalhada em relação à cultura aí também. O que está acontecendo? Essas medidas que o governo adotou recentemente, que são medidas que vêm ao encontro da expectativa de se retomar o ritmo de crescimento da economia, elas estão muito voltadas para o consumo. Sim. São, inclusive a própria redução do IOF, das operações de crédito, está muito mais voltada para incentivar o consumo na medida que você reduz o custo do financiamento. Né? Isso dentro, vamos dizer assim, dessa estrutura que existe hoje, em que aproximadamente a oferta de crédito é 45%, 47% do PIB, existe espaço para crescer ainda a oferta de crédito dentro do nosso sistema, sem comprometer demasiadamente a renda das pessoas. Mas o que eu advogo, Rodrigo, eu acho que é importante, é o financiamento à produção. A produção. A produção, que esse é um aspecto fundamental, porque se você tem consumo de um lado, tem que ter produção do outro, senão claro. Os preços sobem. Né? Aliás, até o comportamento regional me faz lembrar que quando você financia a produção, vocês têm uma linha também que é até uma espécie de função social, eu acredito, da agência de fomento, que é você incentivar as regiões conforme suas características. Eu queria que você falasse sobre isso. A agência de fomento, ela como um dos instrumentos da política do governo do estado de São Paulo, promover o desenvolvimento das regiões, ela também tem esse aspecto de apoiar as regiões menos desenvolvidas com linhas de financiamento em que, em alguns casos, é possível até o tomador daquele recurso não pagar juros nenhum, ou seja, juros zero. Por exemplo, eu cito o caso da região do Vale do Ribeira, onde o nosso governador Geraldo Alckmin lançou essa linha de financiamento como uma das diversas medidas voltadas para ajudar o desenvolvimento daquela região, que é uma das regiões onde o índice de desenvolvimento humano é um dos menores, né? Sim. E nós temos hoje uma linha de financiamento para apoiar. E quais são os projetos que têm sido desenvolvidos por essa região? Ali você tem muito, naquela região, você tem o cultivo da banana, o cultivo do palmito, né? Você tem diversas atividades que são conduzidas por pequenos produtores, pequenos comerciantes, que muitas vezes não têm condição de tomar um crédito dentro de um banco com uma linha convencional. Claro. Aí a presença da agência de fomento é fundamental nisso. Muito bom. E vocês têm também uma linha para óleo e gás, né?
Eu até quero falar para você em relação ao pré-sal. Antes eu quero que você explique a linha, porque eu acho que muitos pequenos e médios fornecedores podem vir por aí. Sem dúvida. Até mesmo nesta semana eu estive em Santos junto com o Sebrae São Paulo, onde naquela oportunidade, foi lançada uma pesquisa, Sim. aliás, o resultado de uma pesquisa mostrando quem são as empresas que estão nessa grande cadeia de fornecedores do segmento de óleo e gás, que são empresas que produzem equipamentos, peças, empresas que fornecem serviços, né? E nós fomos então apresentar também a linha de financiamento para o segmento petróleo e gás, onde a gente pode atender pequenas empresas. Hoje tem mais de 6 mil empresas que estão nessa cadeia de fornecedores aqui da região da Baixada Santista. Quais são os principais fornecedores dessa cadeia? Bom, você tem fornecedores desde pequenas peças, equipamentos que são utilizados no processo da extração do petróleo e do gás, até mesmo um fornecedor, por exemplo, de alimentos, de marmita para as plataformas submarinas. É uma pequena empresa que fornece a alimentação para que seja, então, utilizada por esses profissionais que estão distantes, estão lá no mar. São pequenas empresas, mas que geram emprego, que geram renda, e esse realmente é o principal objetivo da Agência Fomento Paulista. Essa questão de gerar emprego e gerar renda é uma coisa muito curiosa. A gente vive, e aí eu quero fazer um link com a questão do pré-sal, né? A gente vive um momento de falta de mão de obra. Isso é muito positivo por um lado, porque é sinal que o Brasil está empregado, né? Mas por outro, pode desacelerar o nosso crescimento. E aí, nós já tivemos aqui entrevistados que sugeriram que toda a arrecadação do pré-sal, que tem sido tão discutida, fosse de fato para um plano de educação, um plano nacional de educação. Você acha que isso pode acontecer? Como é que você olha para isso? Essa é uma das grandes discussões que se tem hoje no nosso país, inclusive no Congresso, nos estados. Como nós aproveitarmos o chamado bônus do pré-sal, que é algo que ainda vai acontecer, porque a gente não conseguiu tirar o petróleo lá de baixo ainda, está lá embaixo. Claro, né? Claro. Mas é preciso os governos prepararem um programa em que uma parte desse recurso seja utilizada fundamentalmente para promover a melhora da educação no nosso país. Quer dizer, um investimento forte na formação dos nossos jovens, na formação do nosso povo, porque é sabido que as nações elas alcançam um grau de desenvolvimento a partir do momento que elas têm, de fato, uma educação adequada. E o Brasil ainda é muito carente nesse aspecto. E esse, infelizmente, ainda é um dos grandes gargalos do país. Sem dúvida, infelizmente. Infelizmente. Milton, eu quero pedir licença a você aqui para a gente entrar num assunto menos nossa caixa de desenvolvimento, menos a economia macro e entrar e falar um pouquinho do Milton, né? Você tem uma carreira brilhante no setor financeiro, mas, afinal de contas, tem uma vida pessoal que você tem que andar junto com ela. Como é que você faz para dedicar seu tempo à família, por exemplo? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família. Quer dizer, para mim, o meu esteio é, de fato, a minha família. Minha esposa, meus filhos, né? Você tem 3 filhos? Não, eu tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos, Homens? 2 homens. Morei em Brasília durante muitos anos. Eu fui para Brasília, aliás, no início, em 1961. Portanto, já vai muitos Você ajudou anos. A construir Brasília, Ajudei, posso dizer que ajudei, porque morei lá 40 e tantos anos em Brasília, né? Sim. E tenho uma atividade normal, como qualquer outra pessoa. Os filhos também foram para o mercado financeiro ou não? Os filhos estão aí querendo ser empreendedores. Eu acho até interessante. Eles estão procurando cada um encontrar o seu nicho para trabalhar, mas não querem fazer a carreira que o pai fez, que eu sempre fui um servidor do governo. Né? O ano que vem eu faço 40 anos de atividade no setor público, mas eles acharam melhor seguir pela área do empreendedorismo. Pela área empreendedora. E estão indo bem? Está indo bem, graças a Deus. Eu acho que com todas as dificuldades que qualquer empreendedor tem no país, mas é natural. É natural. Agora, você tem uma questão muito pessoal que é gostar de desafios. Acho que grandes executivos e empresários sempre gostam de grandes desafios. E você leva isso também para a área esportiva. Você é nadador, conta pra gente. Eu, lá em Brasília, quando, enfim, era muito mais jovem, né? Lá em Brasília, eu costumava participar das provas de travessia do lago em Brasília, né? Então, isso era muito comum
e eu tomei muito gosto pela natação. Então, já agora, a essa altura da minha vida, eu procuro praticar natação, mas como uma forma de contrabalançar a atividade que a gente tem estressante no dia a dia, não é? Com uma atividade física que dá um prazer enorme, que é praticar natação e disputar, aí quando dá, disputar. E você sabe que minha produção conseguiu aqui algumas coisas que eu acho que são inéditas. Você, há pouco tempo, inclusive, fez uma travessia. A gente tem participado de algumas provas no mar, né? No mar? São provas no mar e no lago também. E com que distância e quanto tempo dura? Não, aí são provas. Para mim, eu faço provas pequenas, aí em torno de 2.000 metros, 2 quilômetros, não mais do que isso. 2.000 metros. E a família que dá fica quanto preocupada. tempo no mar isso? No mar, isso dá aproximadamente, para mim, para a minha faixa etária, dá em torno aí de uns 40, 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos. É pouco, então. Então você nada rápido, na verdade. Para mim, a faixa etária porque 45 bem. minutos, 2 quilômetros, vai você nadar no mar para ver se faz 2 quilômetros em 45 minutos. Assim, você acha que as pessoas estão cada dia mais buscando isso, essa questão de qualidade de vida e de balancear o seu tempo profissional com a vida pessoal, Milton? Olha, eu vejo isso até no jovem, né? Nessa geração que vem chegando aí, eu vejo também, não só a preocupação, obviamente, com o sucesso profissional, mas eu vejo que tem a preocupação com a questão da saúde, com a questão do bem-estar social. Sim, né? sim. E a juventude está bastante esclarecida e nós vivemos numa cidade que é uma coisa de louco, São Paulo, né? Um trânsito, um caos enorme, mas mesmo assim eu vejo as pessoas preocupadas em procurar contrabalançar. Qual você acha que é a maior qualidade do empreendedor brasileiro? Olha, o empreendedor brasileiro, acho que a maior qualidade é, de fato, a coragem. Coragem. É coragem. Eu acho que eu tenho visto inúmeros casos aí e como é que eles se superam apesar dos inúmeros obstáculos e desafios que existem hoje no nosso país. Nosso país dá muita oportunidade, mas é preciso você ter muita determinação, muita disciplina para que consiga ser um empreendedor de sucesso. Ô Milton, se você for aqui colocar para mim a maior decisão ou a decisão mais importante que você já tomou na sua vida, qual foi? Ao longo da vida a gente toma sempre decisões muito importantes, né? Mas eu diria para você que talvez a decisão mais importante que eu tomei foi lá atrás, quando eu resolvi fazer o concurso para o Banco Central. Eu tinha 19 anos de idade, passei, entrei no Banco Central e a partir daí eu construí toda a minha carreira, a minha vida, a minha família. Então acho que foi um marco quando eu tomei essa decisão lá atrás, com 19 anos de idade. Muito bom. E se você tiver que pensar agora numa decisão que você tomou, mas hoje mais experiente, mais vivido, se pudesse voltar atrás? Não, acho que todas as decisões que eu tomei têm naturalmente lados negativos e positivos, mas são válidas, porque mesmo com o lado negativo eu aprendi muito. Então eu acho que todas elas sempre têm um valor muito importante na história da minha vida. Se o Milton hoje fosse presidente do Brasil e tivesse de fato a caneta da presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa? É difícil responder essa pergunta, porque são tantas as ações que devem ser tomadas no nosso país para que a gente possa realmente colaborar e ter um país que todos aqui almejam, né? Mas eu diria a você que eu investiria muito nos programas relacionados à formação do jovem, à educação no nosso país. Concordo com você e você não é o primeiro, pelo contrário. A maioria das pessoas que são questionadas, a maioria dos nossos entrevistados que são questionados com essa pergunta, porque a gente faz para todos, falam sobre educação. Então, é uma pena que a gente não consiga ver a evolução desse tema. Mas eu espero que a gente possa contribuir através das pessoas que falam aqui para que isso de fato evolua. Milton, eu quero agradecer demais a tua participação aqui. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Gostei muito do nosso papo, viu? Rodrigo, eu que agradeço. Agradeço a você, ao telespectador que está nos vendo nesse momento, porque realmente é uma oportunidade extraordinária de falarmos sobre diversos temas, inclusive alguns que me deixaram, obviamente, um pouco na saia justa. Mas, enfim, foi fantástico. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Milton Santos, economista e presidente da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, Nossa Caixa de Desenvolvimento. Espero que você, como eu, tenha gostado dessa entrevista e, é claro, agradeço o seu carinho, também a sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite. Até lá.